A Rússia recebeu outra mensagem poderosa, e desta vez ela veio embrulhada em uma explosão que abalou São Petersburgo até o núcleo. A explosão planejada atingiu o centro logístico da Rússia, paralisando movimentos, estagnando os suprimentos militares de Putin e isolando seus soldados. Este é mais um ato de sabotagem em uma guerra longa e confusa, mas o padrão está se tornando mais claro. Ao atacar perto de São Petersburgo, os russos veem que nenhum lugar é seguro. Só pense nisso. Se até a cidade natal de Putin pode ser paralisada, qualquer lugar também pode. Vamos entender o que aconteceu, quem fez isso e por que o evento deixou Putin tão irritado. Para entender o pânico em Moscou, não foque na explosão, mas na ferrovia, pois é assim que a Rússia conduz sua guerra. O sistema ferroviário russo não só transporta pessoas e cargas, mas é a espinha dorsal do país. Tudo, de comida a combustível, tropas e tanques, depende dele. Considerando o tamanho da Rússia, com invernos rigorosos e terrenos difíceis, apenas estradas não seriam suficientes. Os trilhos unem tudo, como veias levando sangue a um corpo gigante. Se essas veias entopem ou rompem, todo o sistema enfraquece. Isso não é novidade. Há mais de um século, líderes russos usam trens para conectar e controlar o país. Tsares e soviéticos usavam trens para transportar soldados e suprimentos por seus impérios em guerras e crises. Até hoje, os trilhos que vão de São Petersburgo a Vladivostok são tão políticos quanto práticos. A Rússia possui mais de 105 mil quilômetros de ferrovias ativas, sendo a terceira maior do mundo. Elas não são apenas metal e cascalho, são um símbolo de poder e unidade. Na Rússia, controlar os trilhos sempre significou controlar a terra. A invasão da Ucrânia evidenciou ainda mais essa dependência. O exército russo atual ainda atua como o soviético pelos trilhos. Quase 90% dos equipamentos pesados como tanques, mísseis, artilharia e combustível são transportados assim. O Distrito Militar Ocidental, que abrange São Petersburgo, opera quase todo nesse sistema. A linha Pskov-São Petersburgo sozinha transporta milhares de toneladas de suprimentos a cada semana, ligando-a a Kaliningrado e as frentes do norte. Se essa linha parar, setores do esforço de guerra também param. Por isso, o que aconteceu depois é tão importante. Porque alguém acabou de abrir um buraco no meio dessa linha vital. Em 21 de outubro, houve uma explosão neste mesmo trecho da ferrovia entre Pskov e São Petersburgo. O ataque visava paralisar a ferrovia e teve êxito total. Testemunhas disseram que a noite se iluminou com fogo e fumaça quando o trem de carga descarrilou, espalhando destroços pelos trilhos. Tente, como os russos fizeram, esconder as informações. Os detalhes foram surgindo lentamente, como normalmente acontece. Eles mostraram como isso foi confuso. Fotos vazadas no Telegram mostravam metal retorcido, trilhos queimados e agentes vasculhando destroços com lanternas. O local da explosão tornou impossível ignorar o ocorrido. O corredor estratégico fica perto da Estônia, o que torna o caso relevante por ocorrer próximo a um país da OTAN. E no Manual de Moscou, esse tipo de simbolismo importa. Como mencionei, o corredor de Pskov é uma tábua de salvação para o Distrito Militar Ocidental, responsável pelas operações russas, perto dos estados bálticos e norte da Ucrânia. Em outras palavras, essa linha não transportava turistas ou mantimentos. Ela transportava munição, combustível e carga militar. Os elementos-chave que mantêm a máquina de guerra russa funcionando. A explosão parou tudo nessa linha de repente. Os envios militares foram interrompidos e até os trens civis foram desviados ou suspensos. Equipes de logística russas tentaram rapidamente reparar os trilhos e retomar o serviço, mas o tráfego continuava lento, bem abaixo do normal. É difícil medir o dano de uma explosão em uma guerra tão grande. Mas na logística, cada atraso importa. Atrasos aqui podem causar escassez e falta de suprimentos na linha de frente, custando vidas. Como o exército da Rússia já tem poucos suprimentos, qualquer atraso é um grande golpe. E esses ataques não se tratam apenas do tempo e do fator atraso. Eles atingem a Rússia onde dói, no bolso. As ferrovias transportam mais do que tanques e balas. Elas movem grãos, carvão e petróleo. Isso mantém as fábricas funcionando e as cidades alimentadas. As sanções já colocaram a economia da Rússia à beira do colapso, e cada carregamento descarrilado agrava a situação. Atrasos de 3 dias podem gerar milhões em perdas, ou forçar fábricas a reduzir ritmo, afetando trabalhadores que esperavam estabilidade.
Quando o pão aumenta porque o trem atrasou, as pessoas reclamam. Quando reclamam, a narrativa do Kremlin sobre uma Rússia forte e unida começa a rachar. Então, veja, não são só os soldados que estão sentindo o aperto, é todo russo se perguntando o que está acontecendo. Quando a notícia do ataque surgiu, a mídia estatal russa chamou de incidente e o governador prometeu restaurar a ordem rapidamente. Mas as pessoas na internet não acreditaram nisso. Em poucas horas, surgiram vídeos mostrando grossas colunas de fumaça preta subindo acima das árvores e trabalhadores de emergência retirando pedaços retorcidos dos trilhos do chão. As imagens se espalharam mais rápido do que os sensores podiam reagir. E logo, a conversa mudou de "o que aconteceu" para "como isso pôde acontecer aqui". Para Moscou, a questão é profunda. São Petersburgo, segunda maior cidade da Rússia, é a janela para a Europa. Se sabotadores atacam uma ferrovia militar, isso não mostra falta de controle do Estado sobre seu território? E quando você olha ainda mais de perto, percebe um padrão. As ferrovias da Rússia vêm sendo atacadas silenciosamente há meses. Desde o início da invasão da Ucrânia, elas se transformaram em um dos campos de batalha mais silenciosos, porém mais eficazes, de toda a guerra. E quanto mais você observa o padrão, mais claro isso fica. Não se trata de uma sequência aleatória de acidentes. É uma campanha lenta e deliberada, minando o que a Rússia mais depende, sua mobilidade. Começou de forma silenciosa, quase invisível. Uma falha sinalizada aqui, um curto-circuito ali. Então, partes dos trilhos começaram a explodir. No fim de 2023, isso era tão comum que autoridades russas deixaram de relatar metade dos casos. Eles começaram a chamar isso de falhas técnicas, uma expressão que agora virou um código para sabotagem. Mas a verdade surgia porque explosões deixam provas e os russos postavam tudo na internet. Um sinal de alerta importante surgiu em setembro de 2023. Um trem de carga descarrilou em Belgorod após explosivos serem colocados na linha Stariosko-Valiuki. 11 vagões e uma locomotiva descarrilaram. Autoridades russas disseram ser falha técnica, mas forças especiais ucranianas afirmaram que foi ataque deliberado. O momento não foi aleatório. Ele caiu quando as unidades russas se reposicionavam perto da fronteira, causando atrasos na cadeia de suprimentos por dias. Semanas depois, outro trem descarrilou em Ryazan. A explosão causou incêndio e mobilizou a polícia. De novo, a versão oficial atribuiu o caso a acidente, mas o local chamou atenção. Ryazan está no interior da Rússia, distante da frente, mas próxima de centros militares importantes. Analistas ocidentais não precisaram de muita persuasão. Isso foi sabotagem, simples assim. A partir daí, os ataques continuaram avançando para noroeste. Em 2024, o corredor de Pskov a São Petersburgo virou alvo favorito. Trens de carga com combustível, munição e peças foram repetidamente atingidos de forma consistente. Pequenas cargas sob trilhos, geralmente acionadas à distância, visavam sempre alvos militares. A mídia russa minimizou os danos, mas investigadores e veículos ocidentais ligaram o padrão a grupos de partisãs e operativos ucranianos. Não eram só sabotadores revoltados, era uma campanha. Sempre que a Rússia criava uma rota de suprimentos, alguém já a destruía. Os ataques eram discretos, mas eficazes. Bastava atrasar os trens para causar problemas, que continuavam aparecendo. A guerra ferroviária saiu das bordas do mapa e atingiu o centro do sistema logístico russo, e o Kremlin tem dificuldade para reagir. Em meados de 2024, o nome Pare os Vagões começou a circular online. Não era um grupo formal com líder ou sede, mas um movimento, uma rede de russos contra a guerra que optaram por lutar de dentro do país. Eles não usavam armas ou drones, mas chaves inglesas, fios e explosivos pequenos que cabiam em mochilas. Os alvos não eram soldados, mas os trilhos dos quais esses soldados dependiam. Ao danificar sistemas de sinalização ou quebrar apenas uma barra de junção, eles podiam descarrilar um trem inteiro e interromper as cadeias de suprimentos por dias. Era uma resistência econômica e funcionava. Agora Putin tinha que lidar não só com a interferência ucraniana, mas também com seus próprios cidadãos. Fala sério, cercado por todos os lados, né? E esses não eram apenas atos de alguns cidadãos revoltados, não. Era um grupo de patriotas que consideravam a invasão inútil e desnecessária.
O roteiro já havia sido testado meses antes na Bielorrússia, quando tropas russas usaram ferrovias bielorrussas para invadir a Ucrânia. Em 2022, ferroviários e ativistas locais começaram a sabotar as linhas. Eles cortaram cabos de comunicação, bloquearam sensores e impediram trens que transportavam equipamentos russos. Alguns deles foram presos, outros desapareceram, mas a ideia se espalhou e, quando cruzou para a Rússia, ganhou vida própria. Isso torna a explosão em São Petersburgo simbólica, pois integra um mapa maior de resistência. O que começou nos trilhos bielorrussos chegou ao coração industrial da Rússia. A sabotagem costumava ser algo que Moscou atribuía aos seus vizinhos. Agora está acontecendo dentro de suas próprias fronteiras, muitas vezes a poucos centenas de quilômetros do centro de poder do Kremlin. Os ataques também evoluíram. Não se trata mais apenas de quebrar trilhos. Alguns atingem linhas de comunicação que controlam o tráfego ferroviário. Outros têm como alvo subestações de energia ou depósitos. Cada um adiciona mais uma camada de interrupção. E o que é pior para Moscou é que esses sabotadores continuam se adaptando. Após cada repressão, as operações retornam mais rápidas e inteligentes. Você pode enviar segurança contra eles, mas não proteger toda a ferrovia em um país com 11 fusos horários. Atacar alvos simbólicos no interior transmite uma mensagem. Isso mostra ao Kremlin: se chegamos tão perto do núcleo, nenhum lugar é seguro. Veja como os ataques aumentaram este ano. São parte de algo maior. Tudo começou no trecho Strogonovo-Mishinskaya, região de Leningrado, o mesmo corredor que abastece o Peskov-ST, linha de Petersburgo. Em 14 de setembro, 2 trens de carga descarrilaram com poucas horas de diferença. O primeiro acidente foi em Gatina. Moradores ouviram um estalo alto e depois silêncio. E quando as equipes de emergência chegaram, encontraram uma locomotiva virada. Sem surpresa, as autoridades culparam problemas técnicos. Mas as fotos mostravam outra história. Trilhos retorcidos, queimados e dobrados, evidenciando sabotagem. Poucas horas depois, cerca de 2h30 da manhã, outro trem foi atingido exatamente na mesma linha. O trem levava vagões-tanque. A Rússia disse que estavam vazios, mas fontes ucranianas alegam que transportavam diesel para a linha de frente. A explosão causou incêndios que se espalharam pelos trilhos, enquanto os caminhos de ferro russos tentavam conter a situação. Redirecionaram trens, colocaram passageiros em ônibus e enviaram equipes de reparo sob refletores. Apesar disso, o dano já estava feito e os atrasos duraram dias. A internet móvel na região caiu quase imediatamente, medida comum do Kremlin para evitar a divulgação de vídeos. No entanto, isso só aconteceu depois que alguns vídeos vazaram online, mostrando chamas alaranjadas e fumaça preta subindo na noite fria. Esses 2 descarrilamentos não foram acidentes. A inteligência ucraniana disse que suas forças especiais, com aliados locais, sincronizaram ataques para cortar o fornecimento de combustível, bem quando a Rússia estava se preparando para novas investidas na Ucrânia. O golpe foi pesado. As equipes de logística russas foram forçadas a redirecionar os suprimentos por estradas secundárias que viraram lama. Ao meio-dia, caminhões-tanque gastaram mais diesel nas entregas. Fábricas perto de São Petersburgo cortaram a produção e mandaram os funcionários para casa mais cedo. Surgiram rumores de que as falhas técnicas nessas linhas pareciam deliberadas. Então chegou o dia 7 de outubro. Esse trecho ferroviário foi atingido de novo, agora em plena luz do dia. Um trem de carga com material militar, munição, peças de reposição e possíveis componentes de drones descarrilou devido a explosivos colocados com precisão. O Serviço Federal de Segurança agiu com rigor, isolou o local e deteve funcionários da ferrovia para interrogatório, mas o dano já estava feito. Os suprimentos para a linha de frente enferrujavam inutilizados sob a chuva de outono. Os comandantes tiveram que usar comboios de caminhões, avançando devagar por buracos e estradas antigas, perdendo tempo e combustível que não podiam desperdiçar. O ataque de outubro foi o ponto de ruptura, encerrando um mês brutal que revelou um padrão claro. Alguém mirava repetidamente no mesmo ponto fraco, desafiando a Rússia a remendá-lo. Cada explosão se aproximava da porta de São Petersburgo, mostrando que os atacantes desgastavam as defesas, não só as testavam. Quando a explosão de 21 de outubro passou pelo corredor de Pskov, já não era mais surpresa. Parecia o resultado inevitável de um sistema esticado além do limite para conseguir se defender. E agora há rumores de que o arsenal dos sabotadores vai além de apenas chaves inglesas e explosivos.
Fontes confiáveis afirmam que a explosão não envolveu só dinamite nos trilhos e sugere possível influência digital. As ferrovias da Rússia precisam de mais que aço e rodas. Elas têm sensores, sinais e controles digitais que mantêm os trens em movimento. Mexer nisso pode parar um trem sem acender um pavio. Um hacker poderia bloquear um sistema de sinalização, enganar sensores ou desligar subestações de energia remotamente. Não é especulação sem base. Em 6 de agosto, hackers teriam interrompido a ferrovia São Petersburgo-Moscou, atacando sistemas de despacho, bilhetagem e infraestrutura de rede. O Centro de Comunicações Estratégicas da Ucrânia informou que o ataque causou até 10 milhões de dólares em prejuízos. Isso é insano. Ainda assim, isso prova o sucesso dessa nova guerra. Se a explosão em São Petersburgo teve uma ajuda digital, isso significa que os atacantes agora estão jogando de forma mais inteligente do que qualquer um jamais imaginou. Esta é a guerra híbrida, física, digital e problemática. A Ucrânia aprimora essas táticas há anos, unindo sabotagem, tropas e ataques cibernéticos para confundir a Rússia. Pense nisso. Invada o sistema de uma ferrovia e plante uma bomba para causar mais impacto, atingindo o alvo 2 vezes facilmente. O mais assustador é que a ferrovia russa é um alvo fácil para isso. Ela é grande, espalhada e não foi feita com tecnologia avançada de cibersegurança. Cada quilômetro de trilho é um possível ponto fraco. Os trilhos da Rússia são armadilhas tecnológicas obsoletas. A sinalização dependente de Glosnest nas linhas de Pskov usa relés da década de 1990 vulneráveis a bloqueadores baratos que custam $50 na Dark Web. Isso facilita e barateia causar interrupções. Moscou demora a se adaptar. Isso é um problema quando seu inimigo pode atacar de um laptop do outro lado do mundo, misturando bombas com bytes. A Rússia enfrenta um problema maior que reparar trilhos. Precisa restaurar sua infraestrutura digital, o que não pode fazer no momento. E o problema não se limita apenas a esse fronte. Ah, não! Enquanto partisans sabotam ferrovias, equipes de Kiev atacam pontes, refinarias e redes elétricas. São as linhas vitais que mantêm a máquina de guerra russa ativa. É como uma turnê de vingança contra a infraestrutura. Cada ataque é planejado para atingir o dinheiro e a carga que sustentam a invasão de Putin. Explodir uma ponte interrompe o tráfego e sufoca toda a frente. Atinja um depósito de petróleo e, de repente, os tanques estão bebendo de um reservatório muito mais raso. É inteligente, barato e faz engenheiros de Moscou viverem em constante pânico. Nada exemplifica isso melhor que a ponte da Crimeia, os 19 quilômetros que Putin construiu sobre o estreito como monumento pessoal. Construída rapidamente, em 2018, após a Rússia tomar a península, tornou-se essencial para o sul do país, enviando tropas, tanques e munições para Kherson e outras áreas. A Ucrânia observa ela desde o início, mas recentemente deixou de ser só um alvo para se tornar manchete frequente. Tudo começou com um caminhão-bomba em outubro de 2022, que fez a estrada ceder e partes da ponte caírem no mar. O tráfego parou por meses. Em julho de 2023, um enxame de drones atingiu os pilares, exigindo reparos de emergência. Mas o golpe real aconteceu em 3 de junho de 2025, quando drones subaquáticos carregados com trinitrotolueno detonaram sob os suportes. Os serviços de segurança da Ucrânia assumiram rapidamente a autoria e divulgaram imagens da explosão às 4h44. Fogo sobe pela água, sinal de mau presságio. O ataque cortou em 40% o suprimento da Crimeia por semanas, deixando comboios de combustível presos e unidades da linha de frente sem suprimentos. Putin gastou bilhões em barreiras e redes antidrones, mas mergulhadores ucranianos seguiram encontrando formas de atravessar. Esse tipo de ataque não só danifica o aço, mas também zomba de seu símbolo de controle. E a ponte de Kerch é apenas parte de um quadro muito maior. Os drones da Ucrânia têm varrido o mapa energético da Rússia o ano todo, incendiando refinarias e depósitos que financiam o esforço de guerra. A campanha aumentou em 2024 após ataques à refinaria Ryazan da Rosneft, que paralisaram a produção e elevaram os preços dos combustíveis. Este ano, o ritmo explodiu, sem trocadilhos. Em março, um drone atingiu um depósito em Krasnodar, eliminando 4% da capacidade de refino da Rússia em apenas um trimestre.
Em 19 de outubro, o complexo de gás Odenberg, que processa 45 bilhões de metros cúbicos por ano do Cazaquistão, foi gravemente atingido. Impede exportações e gera desvios caros. O sucesso disso vem da estratégia, não do acaso. A inteligência militar ucraniana considera a infraestrutura o ponto fraco da Rússia. O exército pode ser grande, mas sem combustível, energia e pontes é uma fera faminta. Todo ataque à cadeia de suprimentos impacta o campo de batalha. Um comboio parado em Kerch reduz projéteis em Avdiivka. Refinaria incendiada eleva custos de combustível dos tanques T-90. A mensagem é clara. Nenhum lugar é intocável, nem a terra natal do czar. Para Putin, é mais que um problema logístico. É um golpe para o ego e a economia. Bilhões são investidos em reparos, exportações caem e russos comuns pagam mais caro no posto. Isso não está só atrasando os trens, mas toda a guerra. E a Ucrânia aposta que, se continuar pressionando esses pontos, a máquina de guerra da Rússia vai parar muito antes da deles. Até agora, essa aposta parece funcionar, uma explosão por vez. Mas não é só sobre trilhos quebrados ou sistemas hackeados. Esse tipo de caos vai mais fundo, abalando a confiança que mantém a Rússia unida. Esses ataques às ferrovias são mais do que apenas explosões, são sintomas de uma doença maior. Eles mostram que a bolha de segurança do Estado está encolhendo. Por anos, o Kremlin cultivou uma imagem de controle total, capaz de reprimir a dissidência antes mesmo de surgir. Mas agora, mesmo no norte, mesmo nas cidades que construíram a força industrial da Rússia, esse controle está desaparecendo. Você pode sentir isso no tom das respostas do governo, a calma, a confiança. Isso acabou. O que resta é negação misturada com pânico. É por isso que a explosão em São Petersburgo tem um impacto diferente. Isso não foi só mais um ato de sabotagem, mas prova de que a guerra da Rússia já não se limita aos campos de batalha na Ucrânia. Ela está sangrando em casa. Cada ataque aos trilhos é como um espelho refletindo os fracassos do Kremlin. Você pode consertar um trilho, mas não o medo. Agora o medo se espalha mais rápido que os trens antes pontuais. Após esse ataque, Moscou não ficará quieta depois de uma explosão assim. O Kremlin aumentou câmeras, patrulhas e informantes para vigiar cada centímetro dos trilhos. Mas há um problema. Proteger milhares de quilômetros de ferrovia é como tentar cuidar de um tornado. Podem instalar sensores ou inteligência artificial para monitorar. Mas os sabotadores já estão à frente, combinando bombas simples com ataques tecnológicos. A Rússia pode investir bilhões nas ferrovias, mas cada rublo gasto é menos para as linhas de frente. É uma armadilha e Moscou está caindo nela. O Kremlin já está paranoico e situações assim podem levá-los a reprimir mais ainda. Mais prisões, leis rígidas e obrigar ferroviários a denunciar suspeitos só aumentam as retaliações. No X, antigo Twitter, já comentam que moradores locais se ressentem das operações de segurança rígidas. Se o Serviço Federal de Segurança prender inocentes ou endurecer o recrutamento para proteger a infraestrutura, pode causar mais revolta do que conseguem controlar. E ainda há o jogo de inteligência. O Serviço Federal de Segurança está intensificando as operações de armadilha, mas pegar sabotadores não é fácil quando eles são descentralizados e se misturam à multidão. A Rússia pode investir mais em vigilância digital, como rastrear celulares ou invadir grupos do Telegram. Mas isso pode afastar cidadãos experientes em tecnologia que driblam os sensores do Estado. Toda contramedida tem um custo. Quanto mais Moscou reprime, mais fortalece a resistência que quer eliminar. A explosão em São Petersburgo quebrou mais do que uma ferrovia. Pode ter iniciado um ciclo difícil de parar. A intensificação da segurança não só sobrecarrega a Rússia, mas também está mudando toda a guerra. As consequências estratégicas disso são enormes. A explosão em São Petersburgo não bloqueou só uma rota, mas evidenciou a fragilidade da mobilidade interna da Rússia. Se as linhas de suprimento forem prejudicadas internamente, reforço militar externo não fará diferença. Guerras modernas são vencidas por quem preserva sua logística, não por quem dispara mais projéteis. Nesse aspecto, a Rússia está perdendo terreno bem rápido. A verdadeira questão agora não é como os trilhos continuam explodindo, e sim quem está por trás disso. E a resposta, infelizmente, não é simples. Agora, no topo dessa lista está, obviamente, a Ucrânia. Agências de inteligência ucranianas
como Diretoria Principal de Inteligência e Serviço de Segurança da Ucrânia, realizam operações secretas na Rússia há anos. Eles não miram só bases militares agora. Suprimentos, depósitos e infraestrutura crítica integram uma estratégia mais ambiciosa. O objetivo é atingir a Rússia onde mais dói, sem colocar soldados em solo. Sabotar ferrovias é mais barato, discreto e eficaz que bombardear bases. Autoridades de inteligência ocidentais vêm insinuando essa mudança há meses. E a linha de São Petersburgo é um exemplo clássico. Ela atinge a logística, ataca perto de um local simbólico e envia uma mensagem clara, sem disparar um único tiro convencional. Mas não é só a Ucrânia. No interior da Rússia, a resistência está crescendo e é descentralizada. São pessoas comuns que se opõem à guerra, formando redes pequenas, ágeis e, em grande parte, anônimas. Alguns agem fora de Kiev, mas o objetivo é dificultar a máquina de guerra russa. Eles são partidários em todos os sentidos e tornaram-se surpreendentemente eficazes. Suas ferramentas são simples. Explosivos caseiros, sabotagem de trilhos e interferência cibernética simples. Nada tecnológico ou chamativo, mas muito eficaz. Eles operam silenciosamente, muitas vezes abaixo do radar. E isso os torna mais difíceis de capturar do que qualquer exército convencional. O Kremlin sabe disso, e isso os apavora. Na verdade, eles fazem o possível para não reconhecer isso. As declarações públicas da Rússia são aquelas previsíveis de sempre. Moscou culpa agentes estrangeiros, terroristas ucranianos e, por vezes, sabotadores imaginários. A mensagem continua mudando porque não há uma única história que possa explicar tudo isso. Nos bastidores, o Serviço Federal de Segurança tenta rastrear essas redes, mas são dispersas, adaptáveis e geralmente invisíveis até uma explosão ocorrer. As redes sociais pioraram as coisas para Moscou. Os moradores postam vídeos de trilhos danificados, trens descarrilados e cargas queimadas antes que os sensores do Estado possam intervir. Cada vídeo é uma pequena humilhação. Cada ataque bem-sucedido é uma prova de que o Kremlin não pode controlar tudo. O simples fato de que essas imagens da explosão em São Petersburgo circularam amplamente já é um sintoma do problema. As pessoas veem os danos e o caos, e isso abala a confiança na capacidade do governo de proteger seu próprio território. O impacto vai além da infraestrutura. Ele abala o moral dentro da Rússia. Soldados duvidam da chegada dos suprimentos. Comandantes questionam o envio de reforços e civis perdem a fé nas promessas do Estado. Os ataques destacam uma verdade central. A Rússia pode controlar o campo de batalha no exterior, mas está perdendo o controle em casa. E é por isso que a questão de quem está por trás desses incidentes importa tanto. As agências ucranianas são capazes, mas a resistência interna crescente traz imprevisibilidade. Quem coloca explosivos em Pskov ou perto de Novgorod não segue uma estrutura de comando rígida. Eles estão improvisando, inovando e agindo por conta própria, seguindo seus próprios instintos. Isso os torna mais difíceis de prever, controlar e mais perigosos a longo prazo. Varreduras de segurança podem afastar pessoas que ficariam em silêncio. Cada prisão alimenta a narrativa de que o regime é fraco e paranoico. No fim, a interrupção ferroviária em São Petersburgo vai além do responsável, refletindo seu significado. Sistema sob pressão, governo tentando manter controle e população testando limites da autoridade. A explosão pode ter sido um único momento de destruição, mas faz parte de uma história muito maior. Uma história que ainda está se desenrolando e que Moscou não consegue conter totalmente. E ainda há a questão do próprio Putin. A segurança e a cúpula militar não são cegas. Uma explosão em sua cidade natal sob vigilância deles não é só uma violação, é uma mancha no mito do controle. Isso dói, não só pelos danos, mas pelo que sugere. Que o sistema construído para proteger o homem forte está começando a falhar. As perguntas começam a surgir. Os informantes do Serviço Federal de Segurança estão dormindo? Comandantes estão tão sobrecarregados que não conseguem proteger o próprio território? Se sabotadores agem perto de São Petersburgo, o que mais passa despercebido? Esses são fracassos não só táticos, mas também de reputação. Em um regime construído sobre o medo e a precisão, a reputação é moeda de troca. Ninguém está dizendo que Putin está em terreno instável. Ainda não, mas os sussurros estão aumentando. Se a própria equipe de segurança falha em impedir uma bomba na ferrovia, o problema não é só quem fez, mas quem está assistindo. Quanto mais esse padrão continua, mais provável é que o círculo interno do Kremlin comece a fazer a pergunta silenciosa, em voz alta. Será que o chefe perdeu o seu toque?
No cenário global, enquanto a Rússia corre para consertar seus trilhos danificados, o resto do mundo observa atentamente. O que está acontecendo perto de São Petersburgo não é apenas um problema local. É um vislumbre de como poder e fraqueza se manifestam no mundo moderno. Guerras atuais se espalham facilmente, afetando continentes, mercados e salas de comando. Para a OTAN e os Estados Bálticos, a explosão foi um aviso, não só uma manchete. Estônia, Letônia e Lituânia passaram 2 anos se preparando para ameaças como ataques cibernéticos, drones e ondas de refugiados. Mas sabotar tão perto de São Petersburgo muda o cenário. Isso mostra que a segurança interna da Rússia está sob pressão e que o caos dentro de suas fronteiras pode se espalhar para fora bem rápido. Em Tallinn e Varsóvia, planejadores militares já fazem simulações e novas perguntas. Se Moscou não protege sua rede de transporte, o que acontecerá se isso ocorrer na fronteira? Numa região desconfiada, até um trilho quebrado pode ser visto como ato de guerra. Para a inteligência da OTAN, esses ataques aos trilhos já são parte de um padrão maior. Eles rastreiam cada explosão usando imagens de satélite, rádios interceptados e calor dos vagões em chamas. O que eles veem não é só sabotagem, mas um sinal de forte desgaste na máquina de guerra russa. Na guerra moderna, logística é crucial. Quem garante suprimentos rápidos e seguros costuma vencer. E a tábua de salvação da Rússia, seu sistema ferroviário, está ficando mais instável a cada dia. Cada atraso perto de São Petersburgo envia a mesma mensagem silenciosa aos generais da OTAN. O poder da Rússia tem limites. A mensagem se espalha rapidamente dos centros militares para parlamentos e instituições financeiras do Ocidente. Com limites mais claros, a OTAN se sente mais confiante para pressionar e financiar a Ucrânia. Cada vagão queimado e trem parado é visto como vitória tática para sabotadores e prova de que a força do Kremlin enfraquece. Essa mudança de percepção tem efeitos reais em Washington, Bruxelas e Londres. O que antes parecia uma guerra longa, agora parece possível de vencer. Líderes ocidentais, antes cautelosos com a escalada, agora aceitam enviar armas avançadas e ajuda financeira. Investidores e formuladores de políticas agora veem chance de encerrar a guerra, ajudando a Ucrânia a pressionar mais a Rússia. A estratégia mudou de contenção para aceleração para manter a pressão. Ampliar rachaduras e tornar a posição da Rússia insustentável. Para estrategistas da OTAN, o mapa ferroviário russo lembra um monitor cardíaco. Cada explosão é um pulso, indicando que o sistema enfraquece. Reuniões discretas de Bruxelas a Washington analisam esse padrão de perto. Alguns começam a acreditar que esta guerra não precisa congelar e ficar em impasse. Ela pode realmente ser encerrada. Enquanto isso, a China acompanha tudo com preocupação. Para Pequim, essas ferrovias russas não servem apenas para movimentar tropas. Elas são artérias comerciais que conectam a China à Europa através do ramo norte do projeto Cinturão e Rota. Cada descarrilamento e cada sistema de sinalização hackeado ameaçam essa rota. Quando uma explosão perto de Pskov interrompe os embarques por dias, as empresas de logística chinesas sentem o impacto. Pequim já desvia cargas para rotas mais seguras, como o Corredor do Cáspio pelo Cazaquistão ou o Corredor do Meio via Turquia. A instabilidade russa está mudando discretamente o mapa comercial da Eurásia, desfavorecendo o país e afetando economicamente a Europa. Apesar das sanções, a Rússia ainda exporta enormes quantidades de petróleo, carvão e grãos por via férrea. Quando uma dessas linhas é interrompida, os custos de seguro aumentam, as entregas ficam mais lentas e os preços das commodities mudam. Cada incidente técnico perto de São Petersburgo ou Novogárdia provoca pequenas ondas nos mercados de combustível e grãos. Numa economia global já tensa, essa incerteza afeta todos. De negociantes de energia em Amsterdã a moleiros no Cairo, o que antes era um revés militar, agora é um risco econômico. Até países distantes da Europa estão prestando atenção. Nações na África, Ásia e América Latina que dependem do grão e do fertilizante russos, agora podem ver o quão frágeis essas cadeias de suprimentos realmente são. Uma explosão no norte da Rússia pode elevar preços de alimentos em lugares distantes. Lembra que hoje nenhuma guerra é apenas local. Explosão em ferrovia perto de São Petersburgo pode afetar prateleiras de supermercados em São Paulo ou Lagos. Mas não é só economia, é também imagem. Por décadas, a Rússia se orgulhou de dominar logística, movendo exércitos, construindo oleodutos e operando a grandes distâncias.
Vídeos de trens descarrilados e vagões em chamas enfraquecem essa imagem e o mito do controle total está ruindo. E na geopolítica, a percepção importa tanto quanto a realidade. Quando a Rússia mostra fraqueza interna, perde influência externa. Aliados se retraem e rivais se fortalecem. Analistas em Washington e Bruxelas veem a sabotagem como um ponto de virada, não só um incômodo. O motivo é simples. Se as ferrovias russas são tão vulneráveis, sua capacidade de manter a guerra é limitada. Por isso, muitos chamam de guerra da logística. Ela ocorre não nas trincheiras, mas nas linhas de suprimento do campo de batalha. Nesse conflito, sabotadores e hackers podem ser tão decisivos quanto soldados. Até mesmo potências neutras como Índia e Turquia estão recalculando silenciosamente. Ambas têm caminhado numa linha tênue entre Moscou e o Ocidente. Se o transporte da Rússia continuar falhando, sua confiabilidade como parceira será questionada. Comércio, investimento e promessas diplomáticas exigem estabilidade. Agora, os trilhos da Rússia mostram uma história distante da estabilidade. Enquanto Moscou culpa agentes estrangeiros e tenta reparar sua rede, o mundo já tira suas próprias conclusões. A verdadeira questão não é quem provocou as explosões, e sim o que elas revelaram. A economia, reputação e poder militar da Rússia dependem dos mesmos trilhos frágeis. Quando esses trilhos falham, o impacto ultrapassa as fronteiras da Rússia, afetando mercados, alianças e o cenário global. A ferrovia de São Petersburgo não apenas quebrou, ela enviou uma mensagem que o mundo inteiro ouviu alta e claramente. No fim, trata-se de mais que um incidente ferroviário. Revela realidades profundas da Rússia moderna. Isso mostra que o poder externo depende da estabilidade interna e que a infraestrutura é tão crucial quanto as linhas de frente. E deixo uma pergunta no ar, clara e inegável. Se os trens não conseguem funcionar, como o Império pode se manter unido? Sempre que mostramos o que acontece nas linhas de frente desta guerra, o YouTube desmonetiza ou bloqueia o vídeo. Já tivemos vídeos removidos só por mostrar a verdade. Não é propaganda nem clipe falso, são imagens verificadas, analisadas por veteranos reais. A grande mídia, que afirma prezar por transparência, não mostra o real impacto dos mísseis russos nas cidades ucranianas. É por isso que eu criei o Business Basics, nossa própria plataforma, completamente independente do YouTube e livre de censura. Lá compartilhamos vídeos da linha de frente, análises de veteranos e reportagens inéditas na grande mídia. Não se trata de cliques ou visualizações, mas de registrar a verdade antes que desapareça entre algoritmos e política. E a única razão pela qual conseguimos manter esse site funcionando é por causa de vocês, os fãs, os espectadores, as pessoas que realmente se importam com o que está acontecendo. Nós não temos patrocinadores, não temos corporações nos apoiando, só o seu apoio. Se você valoriza o jornalismo independente e quer saber o que acontece, acesse basicsinsider.com agora. Você pode clicar no link na descrição ou escanear o QR Code na tela. Porque a guerra não está sendo travada apenas no campo de batalha, ela está sendo travada pela verdade.